bem? Estamos de volta aqui com mais um programa Pontuando e hoje nós vamos falar sobre um livro escrito por Luiz Alberto Muniz Bandeira, que é um respeitado historiador brasileiro que escreveu um livro chamado A Desordem Mundial, o Espectro Total da Dominação. O título do nosso livro aqui não é exatamente isso, do nosso vídeo, né? Não é exatamente isso, porque eu preciso de escolher primeiro frases que chamem a atenção do vídeo e segundo, frases que não me tragam problemas depois do vídeo não ter veiculação através do YouTube, por causa dos modelos de privacidade, depende de privacidade, nas políticas deles lá de aquilo que eles transmitem e passam para frente é aquilo que eles tornam invisíveis. Como essas teses aqui todas elas entram muito nas políticas e são desdobramentos, e seus desdobramentos no mundo atual causam muitos problemas, é possível que o vídeo tenha baixa visualização. Então eu tenho que escolher a melhor forma de colocá-lo no prelo, né? Esse livro do Muniz Bandeira, ele vinha sendo gestado muito antes da sua publicação. Ele foi publicado mais ou menos no entorno do ano de 2016, não sei se a edição inicial, parece que não, parece que a edição inicial foi antes, depois veio algumas mexidas, alguns complementos. Ele é um livro muito completo da análise até aquela data. Mas ele fazia... o pensamento dele tinha desdobramentos que ele deixa claro no livro, já antevendo algumas coisas que hoje estão acontecendo 8 anos depois de sua morte. Ele morreu em 2017, nós estamos em 2025. Esse livro então foi lançado na edição que eu tenho atualmente dele, e a edição que foram feitas análises aqui que eu peguei de vários autores, peguei nas IAs, peguei do Leonardo Poff, peguei de uma moça chamada Regina, da Universidade de São Paulo. Eu vou citando aqui aquilo que eu colhi do próprio livro. O livro é muito grande, são 646 páginas, mais ou menos cheio de notas, então ele deve ter minimamente 600 páginas a serem lidas. Ele faz várias referências. O livro é um pouco difícil porque ele é quase um tratado acadêmico, ele tem muitas citações nas línguas próprias das pessoas que ele cita, ou dos textos, ou dos termos, ou dos aditos, ou das leis. Aquilo que ele cita das conversações, tudo nos idiomas originais, francês, inglês, espanhol, até russo, né? E então é um livro difícil de ser lido. E nem tudo, você tem que ter um conhecimento pregresso, um pouco de conhecimento de história, e principalmente da história atual, e lendo agora você tem que ter uma noção do que está acontecendo agora para você poder comparar as situações. É muito interessante. É possível que, como esse livro ele é um livro de década passada, que ele fala de fatos até aquela data e com projeções para as datas de hoje, nós vamos possivelmente comparar com algumas coisas que hoje acontecem, sem descer a muitos detalhes, porque eu não sou versado em questões de economia e as minhas análises de geopolítica são análises que eu leio em vários periódicos, em vários portais. Mas vai ficar aí para você analisar, perceber, tirar sua conclusão daquilo que eu falar, aquilo que eu interpretar ou colocar mais de minha própria palavra, você pode desconsiderar ou discutir, né? A parte do texto especificamente foram feitas por autores que realmente tinham base para ler a análise histórica, geopolítica que o Alberto Muniz Bandeira fez. Ele morreu, ultimamente ele estava radicado na Alemanha, mas ele passou por vários lugares. Eu não vou dar o currículo dele aqui, exatamente porque o vídeo vai ficar muito grande. Ele era um historiador muito respeitado brasileiro, Luiz Alberto Muniz Bandeira. E esse livro que eu estou falando, Desordem Mundial, o Espectro Total de Dominação.
Antes desse livro, o penúltimo livro dele foi A Segunda Guerra Fria, que também é um livro muito grosso, de 600 e poucas páginas, muito interessante também, que seria o preâmbulo das análises que ele acabou redundando em Desordem Mundial. Infelizmente, ele morreu logo depois, com quase 90 anos, ou 80 e poucos anos, eu não tenho certeza exatamente. Mas vamos ler então o texto. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, se você achar interessante, passa esse vídeo para frente, compartilha. Eu dependo de vocês para que o vídeo caminhe, porque nenhum tipo de impulsionamento que eu fizer, provavelmente o YouTube vai aceitar, porque o algoritmo vai pegar algumas frases importantes que eu vou falar de Oriente Médio, vou falar de Rússia, vou falar de China, vou falar de Líbia, Síria, e em todos esses lugares nós temos problemas com as guerras com os Estados Unidos, com outros países, e essas situações de guerra provavelmente vai entrar lá nas políticas onde o YouTube não permite propaganda, ele chama de propaganda política e chama isso de privacidade, coisa que eu sinceramente não entendo como ele raciocina. Na realidade é uma censura. Esses textos, parte desses textos, dessas análises feitas por outros autores estão em vários lugares da internet, mas eles só são bem recebidos se forem das mídias oficiais, e não é o meu caso. Então, provavelmente não vai caminhar muito. Se você puder, passe ele para frente. Eu vou tentar lê-lo de maneira mais linear e comentando só excepcionalmente. Por quê? Porque o texto não fique excessivo e a gente não fique com um vídeo muito grande. Muito bem, então vamos começar. Luiz Alberto Muniz Bandeira, um dos mais respeitados historiadores brasileiros. Nesse livro Desordem Mundial, o Espectro Total da Dominação, do ano de 2016, de sua publicação da última edição, ele oferece a última edição que eu tenho, tá, gente? É possível que tenha outras. Oferece uma análise contundente da geopolítica mundial sob perspectiva do imperialismo norte-americano. Olha bem, esse livro, pelo falecimento dele um ano depois, ele pode ter outras edições, mas no último formato é esse que eu tenho, porque não deu tempo de ninguém engendrar nada, até porque a obra é de cunho dele. É de sua autoria, né? E sendo de sua autoria, não foi ele que fez, não teria sido ele então que teria feito outros enxertos na obra para que ela ficasse mais atualizada. Claro que se ele estivesse vivo, ele teria muita coisa para atualizar. A obra é extensa, com mais de 600 páginas, articula história, economia, política, estratégia militar, desmonta o discurso, entre aspas, humanitário que muitas vezes embala intervenções ocidentais, movimentos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, e Muniz Bandeira traz uma narrativa alternativa embasada em vasta documentação que desnuda os bastidores das guerras contemporâneas. Veja bem, quem for discordar dele, quem sou eu para falar de quem discorda ou para concordar? Eu não tenho a base filosófica que ele tem, eu leio aprendendo, né? E dele e de outros autores, mas quem for discordar dele, ele é muito embasado em fatos, em dados. Então podem discordar da forma como ele coordena o seu pensamento, mas você vai ver pela leitura aqui que ele não está muito longe da realidade, do que a gente percebe que está acontecendo, desde que você seja uma pessoa crítica e faça uma análise sem ideologia. Quando eu falo sem ideologia, é quando você não está situado à direita ou à esquerda radicais. É quando você está lendo uma análise com os fatos, aí você conclui aquilo que você quiser. Cuidado com os filtros ideológicos, porque os filtros ideológicos invalidam fatos, tomam como mentiras. E ele está falando de documentos. O eixo temático do livro é o seguinte: imperialismo em nova face. O Muniz Bandeira sustenta que o pós-Guerra Fria não trouxe a paz ou o equilíbrio mundial, apenas instaurou um espectro total de dominação por parte dos Estados Unidos. Eu diria que por parte dos Estados Unidos, mas calcada no mundo ocidental. Então ele afirma que o fim da União Soviética não extinguiu o militarismo, infelizmente não mesmo. Pelo contrário, ele desatou os freios que ainda existiam para a indústria bélica. A OTAN, longe de ser um instrumento defensivo, que em tese ela seria a defesa do Atlântico Norte contra o Pacto de Varsóvia, que era o que estava atrás da cortina de ferro lá por conta da União Soviética. Quando a União Soviética terminou, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido. Então não existia mais uma necessidade de uma aliança OTAN
para defender o que de quem, contra quem, né? Porque, em tese, a União Soviética havia sido desmembrada, o regime soviético havia mudado e não era mais a Soviets, não era mais o socialismo da União Soviética, era a Rússia em particular, embora um país extenso e que ainda tinha arsenais atômicos, mas era um país desmontado, vamos dizer assim. Então ele não oferecia mais, era um país inclusive economicamente inviável naquela época. Então ele não tinha mais, vamos dizer assim, pujança para poder atacar o Ocidente por algum motivo, né? Nem mesmo ideologicamente, porque ele já não participava mais daquele, já não compunha mais aquela política socialista em seu território. Portanto, a Rússia não seria, não naquele momento, um agressor potencial do mundo ocidental, ou da política, ou da forma de viver do mundo ocidental. Então a OTAN estava defendendo quem? Então é nesse momento que o Muniz Bandeira dá a seguinte opinião: a OTAN, longe de ser um instrumento defensivo, ela converteu-se, segundo o autor, em um instrumento de agressão, expandindo suas fronteiras até as portas da Rússia, descumprindo promessas feitas no final da Guerra Fria com o fim da União Soviética, que era o seguinte: não chegar até os países que fossem meus fronteiriços, aqueles que eram os ex-países da União Soviética. Por quê? Porque eles se sentiriam atacados. Ah, mas não tinha motivo para atacá-los. Bom, mas se não tinha motivo para atacá-los, não tinha motivo para ter OTAN ali, né? Porque a OTAN era um pacto militar. Bom, então ele exemplifica: a OTAN, ao invés de dissolver-se, assim como o Pacto de Varsóvia, ela expandiu-se para o leste, absorvendo os países antigos do bloco socialista, ignorando advertências de Moscou. Ele começou a cruzar aquilo que eles chamaram na época de linha vermelha. Mesmo assim, Moscou não reconstituiu um Pacto de Varsóvia, até porque ela não tinha muita condição, né, financeira, vamos dizer assim, e ficou quieto. Ficou ali esperando para ver o que ia dar. Muniz Bandeira então desafia a narrativa simplista de um fim da história e de uma nova ordem pacífica após a Segunda Guerra Fria. Pelo contrário, ele argumenta que a unipolaridade, com o polo único, liderado pelos Estados Unidos, né? Unipolaridade, polo único, liderada pelos Estados Unidos, deu origem a uma nova e complexa desordem caracterizada pela proliferação de conflitos regionais, a ascensão de novos atores e a reconfiguração de alianças. O autor demonstra com maestria que, como a hegemonia americana, ao invés de garantir estabilidade, muitas vezes gerou resistências e novas fricções, especialmente em regiões estratégicas como o Oriente Médio e a Eurásia. Um dos pilares da análise de Muniz Bandeira é a sua perspicácia em identificar as contradições inerentes à globalização. Ele não vê como um processo meramente econômico, mas como uma força que, ao mesmo tempo em que integra mercados, também aprofunda desigualdades, fomenta choques de civilizações e exacerba tensões identitárias. Essa é a visão do Muniz Bandeira. A obra é particularmente forte ao desvendar as motivações econômicas e estratégicas por trás das intervenções militares e das políticas externas das grandes potências, expondo a face da real política por trás dos discursos em tese idealistas. Ele mostra que isso era disfarçatez. A destruição planejada de alguns estados soberanos, isso já planejado há alguns anos atrás. Muniz Bandeira dedica capítulos fundamentais às intervenções militares no Oriente Médio, no norte da África. Ele desmascara as justificativas pseudo-humanitárias, né, das guerras, por exemplo, do Iraque 2003, Líbia 2011, Síria 2011 até os momentos atuais, demonstrando seu vínculo com interesses econômicos, na realidade estratégicos. No caso do Iraque, o autor foi direto. A invasão do Iraque em 2003 foi planejada muito antes dos atentados de 11 de setembro. Ela foi planejada em 98. O objetivo era controle do petróleo e a configuração geopolítica do Oriente Médio. Sobre a Líbia, Bandeira denuncia a destruição deliberada do Estado Nacional sob o pretexto de proteção aos direitos humanos. Mas a Líbia era um país bem construído, um país rico, onde o governante lá, o Gaddafi, não sei se ele não estava dentro da Líbia, nunca estive lá, não sei se ele era um ditador, mas a Líbia funcionava, ela tinha reservas em dólar no estrangeiro, ele transitava pela Europa, ele queria até comprar
um time de futebol, ele queria fazer um meio de campo. No início da revolução dele lá na Líbia, ele começou a fazer gestões com a União Soviética, depois ele foi abandonando aquilo, no final da União Soviética ele começou a fazer gestões dentro da Europa. Ele tinha estudantes que saíram da Líbia estudar na Europa para formação. Ele tinha um país construído na base de mais de 80% a 90% de alfabetizados, com 70% a 80% de pessoas dentro de universidades, inclusive fora dali, país rico e tal. Esse país foi destruído, né? A intervenção na Líbia resultou em um estado falido, quebrado, arrasado, terra arrasada, um caos, com o tráfico de seres humanos e no fortalecimento do terrorismo do norte da África. Agora, houve um momento em que o Gaddafi liderou o panafricanismo, o panarabismo e depois o panafricanismo, ou nessa ordem. E isso representava uma reunião de países que estariam dispostos a se unir economicamente para poder consolidar as suas semelhanças e as suas produções para poder dialogar com os mercados. Esse pan-arabismo, esse pan-africanismo, eles visavam inclusive questões de moeda, né? E essa questão do dólar é intocável. Nós estamos sofrendo problemas hoje em dia exatamente pelo perigo que os BRICS representam com a substituição do dólar em algumas transações entre seus países, e se expandir o dólar perde a segurança. E os americanos são muito confortáveis tendo a moeda fiduciária do mundo. Não vou entrar nesses detalhes, porque isso aí tem muita discussão estratégica, econômica, política e principalmente econômica, né, geopolítica, que eu não consigo me aprofundar ou que eu não entendo o suficiente. Eu tenho informações, né? A Síria, autor, não hesita em classificar a guerra como um produto de ingerência puramente externa. Os Estados Unidos, juntamente com a Arábia Saudita e outras monarquias do Golfo, fomentaram a guerra civil na Síria, armando grupos terroristas sob o rótulo de rebeldes moderados. Então foi uma revolução, a primavera árabe lá. Guerra híbrida e desestabilização política. O conceito de guerra híbrida é recorrente no livro Desordem Mundial. Muniz Bandeira expõe como movimentos civis, ONGs e redes sociais são inteiramente manipulados ou muito manipulados para promover golpes suaves e revoluções coloridas, especialmente em países da Europa Oriental e na América Latina e em alguns países árabes. É claro, e o exemplo claro foi a própria Ucrânia. E lembro que esse livro foi escrito antes da atual guerra da Ucrânia, que começou em 2022. O golpe na Ucrânia, em 2014, lá da Praça Maidan, Parará, ele foi promovido com apoio direto dos Estados Unidos. Ele foi o estopim para o conflito da Crimeia e da guerra do Donbass, né? A Crimeia é um setor estratégico para os Estados Unidos, onde tem um porto, né, que deságua as produções econômicas nos produtos para dois mares para a Rússia, né? Então a Crimeia é um ponto estratégico. E o conflito na Crimeia começou exatamente porque estavam tentando impedir que o russo fizesse esse movimento, tentando deixar a Rússia em segundo plano para que ela não crescesse. O projeto dela é crescer, porque ela cresceu muito depois do debacle. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Então, o que rola? O Putin conseguiu um plebiscito lá dentro e o pessoal da Crimeia, e 95% dizia que desejava, se sentia russo, que desejava pertencer à Rússia. E com isso ele ficou com um porto lá da Crimeia, que eu esqueci o nome agora, desimpedido. E a guerra do Donbass é que existia um setor de mineração rico, e existiam muitos russos lá dentro, e a provocação era exatamente bater nos russos para que a Rússia achasse ruim, e aquela ali era uma região que poderia ser disputada entre a Ucrânia e a União Soviética pelas suas riquezas. Claro que interessava ao Ocidente que a riqueza do Donbass ficasse voltada para o Ocidente, então era preciso que a Ucrânia ficasse voltada para o Ocidente, impedindo o acesso à Rússia. Então ali era um ponto estratégico. Até então, os russos tentaram alguns acordos para poder acabar com as agressões ali, com a guerra na Crimeia, e para acabar com as agressões no Donbass, e não conseguiu.
fez 2 acordos. Esses 2 acordos foram desrespeitados. Depois redundou na guerra atual. Ele não vai chegar nisso porque nós não temos. Ele faleceu, o livro acabou, o livro foi historicamente até 2016. Mas em 2022, logo no início do ano, o Biden estava dizendo que a Rússia ia invadir a Ucrânia, que a Rússia era o inimigo, que a Rússia ia invadir a Ucrânia. Então ela sabia que eles iam arrefecer, piorar a situação da Crimeia, piorar a situação do Donbass, e exatamente para poder puxar a Rússia para a guerra. Se a Rússia não reagisse, eles iam colocar a OTAN lá dentro. A OTAN ela teria mísseis para atingir de Kiev a Moscou, 700 quilômetros, e até a fronteira, logo depois de Donbass, ali menos de 300 quilômetros. Então, o russo se sentiu puxado para a guerra. Talvez tenha sido uma armadilha. Eles não conseguiram, nesses 8 anos, até a guerra de 2022, eles não conseguiram resolver por diplomacia. Eu não sei o que um outro governante poderia fazer no lugar do governante russo, mas eu sei que a guerra ali foi inevitável. Infelizmente, porque a Ucrânia não foi massacrada porque eles não pegaram, os russos tomaram cuidado com alvos civis, porque são os ucranianos, eles são praticamente primos dos russos. É muito complicado uma guerra ali matando civis. Mas houve uma destruição boa e soldados foram mutilados, soldados morreram muitas pessoas. Então, isso aí pode inviabilizar um país. E essa guerra continua, infelizmente, até hoje deveria ter acabado. O autor também faz menções explícitas à América Latina. A ofensiva contra governos progressistas da América Latina seguiu o padrão das guerras híbridas, utilizando o lawfare, né? Ou seja, a lei para poder combater inimigos políticos, a manipulação judicial midiática para desestabilizar e depor líderes legitimamente eleitos, como foi as articulações que fizeram aqui para o impeachment da Dilma e depois a questão lá da Lava Jato, a prisão do Lula sem provas, aquela coisa toda. Muniz de Bandeira antecipa já em 2016 que vivia a se confirmar nos anos seguintes com a prisão de Lula no Brasil e os processos de impeachment, bem como o golpe parlamentar na Bolívia. Olha bem, ele escreveu antes e esses fatos aconteceram logo depois ou no ano de sua morte. A guerra, aí ele já não estava dando conta, né? A guerra econômica, o dólar como arma. Outro eixo importante do livro é a denúncia da guerra econômica exercida via dólar e o sistema SWIFT. O sistema SWIFT é o sistema de transferência de valores, né? Quando você faz uma compra internacional em dólar. O autor descreve como as sanções econômicas se transformaram em armas de guerra capazes de estrangular economias inteiras. Então, os americanos, porque eram eles que comandavam o sistema SWIFT e o dólar era a moeda fiduciária, quando eles impunham sanções em alguns países, esses países ficavam realmente submetidos a não troca, a não venda, e os outros países tinham que respeitar, né? Isso hoje em dia está sendo discutido. Existem outros sistemas de troca fora do SWIFT e eles estão começando a fazer trocas em moedas dos seus próprios países e estão pensando em criar uma outra moeda internacional fiduciária conversível para as moedas nacionais, de forma que os comércios nacionais possam ser feitos sem passar pelo crivo do dólar ou pelo sistema de SWIFT, né? As sanções impostas à Rússia, por exemplo, que aumentaram muito depois da guerra da Ucrânia, a guerra factual, porque essa guerra ela já vem sendo gestada, né? Ele está chamando de guerra aqui um momento que ainda não havia guerra de tropas, né? Depois que a guerra de tropas militar efetivamente começou, as sanções aumentaram. Sanções ao Irã, outros países, mostram o uso do dólar e do sistema financeiro internacional como instrumento coercitivos, né? Enquanto você tiver o controle das trocas entre os países com dólar de um país, esse país controla os outros com as sanções. Ele alerta para a reação da Rússia e China, destacando seus esforços para desvincular o dólar através de acordos bilaterais e a criação de um banco asiático de investimento em infraestrutura. Eles estavam gestando isso muito antes de falar de BRICS.
A antecipação de Muniz, aliás, começaram a falar de BRICS nessa época. A antecipação de Muniz Bandeira sobre a ascensão de potências emergentes, notadamente China e Rússia, é notável. Ele, em mais de 8 anos, mas esses fatos já estavam acontecendo, né? Nós vamos ver aqui. Ele vislumbra uma progressiva erosão da unipolaridade, o surgimento de um mundo multipolar, onde esses países com seus próprios interesses e agendas desafiavam a ordem estabelecida. Essa visão se concretizou nas décadas seguintes, reforçando a profundidade e a acuidade da sua análise. O autor não se limita a descrever eventos, ele busca estruturas profundas e as tendências de longo prazo que moldam as relações internacionais. A expansão da OTAN e a Rússia. O livro detalha como que a expansão da OTAN para o leste europeu, violando promessas feitas a Mikhail Gorbachev nos anos de 1990, foi um fator-chave para o ressurgimento das tensões com a Rússia. Muniz Bandeira cita documentos do Departamento de Estado que revelam o objetivo de isolar a Rússia e limitar sua influência na Eurásia. A crise ucraniana de 2014, que se desdobrou e se tornou uma guerra de 2022, é analisada como um exemplo dessa estratégia, né? Ou seja, o fator-chave de expandir o controle militar para dentro, para a próxima fronteira da Rússia. Guerras no Oriente Médio. O autor demonstra como as intervenções militares no Iraque, Líbia, Síria agravaram a instabilidade regional, foram planejadas antecipadamente. Sobre a invasão do Iraque em 2003, o autor afirma a justificativa das armas de destruição em massa foi um pretexto, obviamente. Documentos do Pentágono mostram, naquela época, né, que o objetivo real era reconfigurar o Oriente Médio sob controle norte-americano. Você vê se naquela época já estava disponível essa ação, 8 anos depois, muito mais, né? A destruição do Estado líbio é um outro caso citado como consequências, uma delas o caos migratório e o fortalecimento de grupos terroristas lá gestados, né? Que muitas vezes são incentivados pelos serviços secretos. China e a contenção econômica. O Muniz Bandeira discute o pivô para a Ásia dos Estados Unidos, uma estratégia para conter o crescimento chinês. Ele menciona os acordos da parceria Transpacífico projetados para isolar a China comercialmente e o apoio às tensões do Mar do Sul da China, ali Taiwan e China, né? A intenção dos Estados Unidos ao propor o acordo transpacífico era multifacetada. Ele queria incluindo fortalecer a sua influência econômica e geopolítica na região Ásia-Pacífico, contrabalançando o poder crescente da China. Isso há 10, 12 anos atrás, né? Ele estava sendo planejado e estavam tentando colocá-lo no prelo, né, em funcionamento. Mas e também estabelecer regras para o comércio do século XXI, além de impulsionar exportações americanas, promover valores americanos na região. No entanto, no primeiro mandato Trump, ele abandona formalmente a parceria Transpacífico por dizer que o acordo é ruim para os trabalhadores americanos. Esse acordo ele não era bom e o Brasil estava sendo puxado para dentro desse acordo. Esse acordo não era bom. Mas ele conseguiu fazer esse acordo conseguiu chamar alguns países, e esses países refizeram o acordo em outras bases com outros nomes. O Brasil não faz parte dele e os Estados Unidos abandonaram. Então ele perdeu aquela característica inicial, mas passou a ser acordo de outros países. Dos restantes que permaneceram fora os Estados Unidos, que tinham saído, o Brasil nunca entrou. A crítica ao universalismo ocidental. Por fim, Bandeira denuncia o falso universalismo dos direitos humanos, chamados direitos humanos, né? Apontando sua manipulação. Isso é uma manipulação como ferramenta política. Os Estados Unidos instrumentalizaram os direitos humanos para justificar intervenções militares sem quaisquer compromissos verdadeiros com democracia. Ele cita o caso do Bahrein, por exemplo, que é um país, né, onde protestos foram brutalmente reprimidos com o apoio dos Estados Unidos, sem qualquer condenação da Casa Branca, contrastando com o apoio aos movimentos contra Gaddafi da Líbia e contra o Assad da Síria, que eram tidos como ditadores sanguinários, e quando tinha algum protesto, que era incentivado em maior parte das vezes por eles próprios, ou pelos seus serviços secretos, eles eram condenados publicamente pela Casa Branca e para lá.
Algumas digressões sobre esse livro, de Leonardo Boff, que é um teólogo, filósofo e escritor, no próprio ano de 2016, através do portal Unicinos. É um pequeno trecho, eu não vou falar tudo que ele escreveu lá, não. Dois motes orientam o centro de poder do Estado norte-americano com seus inumeráveis órgãos de segurança interna e externa. Um mundo e um só império. Um mundo e um só império. Ou um só projeto e o espectro total de dominação. Que vem aqui um termo em inglês que eu acho desnecessário ler, mas é Full Spectrum Dominance Superiority. Quer dizer, a política externa norte-americana se inspira no excepcionalismo, aliás, no ilusório excepcionalismo do velho Destino Manifesto, uma variante do projeto do povo eleito por Deus, uma raça superior chamada a difundir no mundo todo a democracia, a liberdade, os direitos, sempre na interpretação imperial que emprestam a esses termos, a se considerar pretensamente a nação indispensável e necessária para o mundo, âncora da segurança global e o único poder de fato. Isso são conotações imperialistas, isso são visões ancoradas numa não-realidade, isso eles querem que seja assim, não existe essa superioridade, exceto pelo poder que eles estão abocanhando e pela intenção de poder que eles conseguiram, e pela dominação. Quer dizer, dominação é igual aquela música, a paz sem voz, não é paz, é medo, Então, o que eles querem é essa democracia da paz sem voz. Muito bem. Já no século XVIII, Edmund Burke, que viveu entre 1729 e 1797, e no século XIX, o francês Alex Tocqueville, que viveu entre 1805 e 1859, eles pressendiram que um presidente, não necessariamente o atual ou daquela época, mas pressentiram que o presidente norte-americano detinha mais poderes que um monarca absolutista. Isso degeneraria para uma democracia militar. Efetivamente, sob George W. Bush, por ocasião dos atentados às Torres Gêmeas, se instalou a verdadeira democracia militar, com a declaração da War on Terror, ou seja, Guerra ao Terror, e a publicação do Patriot Act, que era uma lei que visava retirar algumas liberdades do americano médio em troca da sua proteção estatal, Suspendeu os direitos civis básicos, até habeas corpus, e permissão para torturas, etc. Na verdade, isso configurava um Estado terrorista, inclusive mantendo uma prisão lá numa parte da ilha de Cuba chamada Guantánamo, onde as pessoas que iam para lá não eram julgadas. Como vários cientistas norte-americanos, citados por Muniz Bandeira, afirmaram: não há mais uma democracia, mas uma economia da elite dominante, a qual se deve submeter o próprio presidente. Quer dizer, o chefe do império, que na realidade ele representava um poder dominante que não era a sua nação. As decisões são tomadas pelo complexo industrial militar, seja a máquina de guerra, por Wall Street, ou seja, pelas finanças, e por poderosas organizações de negócio e um pequeno número de norte-americanos muito influentes. Para garantir o espectro de total dominação, que vem o título do livro, são mantidas mais de 800 instalações militares pelo mundo afora, a maioria com ogivas nucleares, 16 agências de segurança com 107.035 civis militares, isso em dados de 8 anos atrás. 8 ou 9, como afirmou Henry Kissinger, a missão da América é levar a democracia, se necessário, pelo uso da força. Eu vou aí te libertar, nem que eu tenha que te matar. É mais ou menos isso. Nesta lógica, portanto, em 239 anos de existência dos Estados Unidos da América, 218 foram anos de guerra e apenas 21 anos de paz. E o mais interessante é que eles perderam a maioria das guerras. Dizer que eles perderam é uma coisa assim meio esquisita, porque quando eles chegam lá e conseguem a riqueza do país, a desorganização do país, o país deixa de representar uma ameaça para eles, e eles não conseguiram conquistar o território e vão embora, eu não digo que isso aí é uma derrota. Eles foram lá para fazer o que eles tinham que fazer, destruir o país.
Ganhar o quê? Ficar lá no governo, se ocupar daquilo? Eles não querem isso. Então, essa ideia de que eles não ganharam nenhuma guerra é meio estranho. Esperava-se que o Barack Obama desse um novo rumo a essa história. Isso foi uma ilusão. Trocou apenas os nomes, mas manteve todo o espírito excepcionalista da América do Norte, as torturas em Guantánamo, em outros lugares fora dos Estados Unidos, como, por exemplo, no tempo Bush, a guerra perpétua deu o nome de Overseas Contingency Operation, operação de proteção de contingência, uma coisa assim. Por decisão pessoal criminosa, autorizou centenas de ataques com drones e com aviões não pilotados, vitimando as principais lideranças árabes, entre outros, que fossem colocados como inimigos da América fora do território, lá no território deles. Então, é uma operação de contingência de proteção, né? Quer dizer, eles se protegiam de uma coisa que estava fora do território deles. Chamava isso de proteção. Com certa decepção, constatou Bill Clinton, que é um outro cara metido a bonzinho aí, mas que também promoveu guerras e tal. Ele disse, Bill Clinton, desde 1945 os Estados Unidos não venceram nenhuma guerra. Do Iraque fugiram em sigilo e na calada da noite. Do Vietnã também foram expulsos, do Afeganistão também. Isso do Afeganistão mais modernamente, mais na atualidade. Mas o mais interessante é o seguinte: no Afeganistão eles gastaram lá acho que 3 trilhões de dólares em 20 anos que ficaram lá. Ou até mais. Agora, resta saber, analisando o que se ganhou nesse período, o que se fez nesse período, o que se impediu que acontecesse nesse período, para bem daquela situação ou daquele ponto estratégico ali. Resta saber sobre isso, porque dizer que eles foram expulsos de lá, não sei se representa realmente uma vitória de quem ficou destruído. Isso é uma análise minha, tá, gente? Você pode pensar aí, ler onde você quiser, verificar o que é. O livro de Muniz Bandeira, então, ele entra em detalhes mínimos sobre a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia vista naquela época, olha bem, já era chamada de Guerra da Ucrânia, uma guerra militar que aconteceu a partir de 2022, nós estamos falando do ano de 2016. Na Crimeia, no Estado Islâmico, na Síria, o Estado Islâmico ainda existia, não era uma guerra civil, era uma guerra de terrorismo, né? Com nomes dos principais atores e datas. Então, o Muniz Bandeira, ele traz detalhes. A conclusão é avassaladora. Onde quer que os Estados Unidos intervenham, ou intervieram, como o Specific Goal of Bringing Democracy, ou seja, a democracia constituiu-se em bombardeios, destruição, terror, massacres, caos, catástrofes humanitárias, entraram para defender suas necessidades, seus interesses geopolíticos, seus interesses imperiais e, quando acharam por bem, foram embora. Então, por isso que eu digo que eu não sei se eles perderam a guerra. As guerras que disseram que perderam. Quando eles saíram do Vietnã, por exemplo, o Vietnã era um desgaste enorme para dentro da sociedade americana. E os ganhos naquela região ali para eles eram muito pequenos. Logo depois, 2, 3 anos seguintes, a UR Kist resolve fazer um acordo com China, em que as empresas iam ser montadas na China pagando salários muito baixos, porque a China estava famélica, faminta e tal. Né? E então não havia mais interesse de você manter uma guerra ali para deter o gigante chinês na fronteira com o Vietnã. E os Vietcongs, né, os comunistas, haviam se espalhado pelo estado, norte a sul. E que diferença que isso fez para os americanos? Eles já estavam dentro da China em conversações, quer dizer, não existia mais um inimigo potencial além fronteira para que ele garantisse a paz, entre aspas, dentro do Vietnã. O Vietnã não tinha o petróleo que eles estavam esperando ter, de 7 postos onde eles fizeram perfurações, só um que logrou, e logo ele acabou. Então, a guerra seria indiretamente com a China, era uma guerra proxy, né? Então, olha bem, qual o interesse de ficar no Vietnã? Eles foram embora, eles foram derrotados, não existia mais interesse de manter ali, todas as causas se mudaram, né? Não foram perdidas, todas as causas mudaram de aspecto. Então eles foram embora. Eu não estou defendendo os americanos, nem estou falando bem deles, não. O que eu estou dizendo é que a gente tem que avaliar realmente o que seria ganhar a guerra naquele local ali, ficar com o Vietnã todo para eles, botar um Estado maior lá dentro, política, governar. Não seria interessante, seria custoso.
entendeu? E existiam outras pontes para outras coisas, então eles saíram de lá. Agora, houve um custo de imagem do establishment americano, eles tiveram que mudar de política, mudar de cara, né, dentro da América, porque chegavam muitos soldados mortos, as famílias começaram a ficar ruins, então isso foi um problema dentro da América. Então, quando eles saíram e foram para lá, foi visto como uma derrota, voltaram para sua terra, tá? Os soldados e tiraram os remanescentes estavam lá, os que saíram fugidos, isso foi visto como uma derrota. Mas se você for ver em termos de estratégia militar e de avanço, foi apenas uma mudança de planos, né? Então, parte importante do livro é a interpretação daquele que eles chamam de ressurgimento da Rússia. Isso é muito interessante. País que fora provisoriamente abatido e afastado do jogo geopolítico no início da década de 1990, com o desmoronamento da União Soviética, com o desmembramento de seu bloco soviético. Este fator fora agravado pela corrupta mesmo, privatização dos bens do Estado durante a administração do presidente Boris Yeltsin, que inclusive era um cara que governava bêbado. Governando a Rússia desde a renúncia de Yeltsin em 1999, veio Vladimir Putin. Esse foi eleito sucessivamente presidente, com breve interrupção entre 2008 e 2011. Atualmente ele encontra-se no seu terceiro mandato. Olha bem, naquela época, 2012, 2018, depois ele já fez mais mandatos e chegou até a atualidade, foi primeiro-ministro, presidente, voltou a ser primeiro-ministro. E isso na atualidade. O Muniz Bandeira mostra como este ex-membro da KGB soube retirar o país da crise política e econômica em que se encontrava desde a década de 90 e novamente colocar a Rússia como um importante player no cenário das nações mundiais. Isso é verdade mesmo que as pessoas não queiram. Mesmo que você seja inimigo do russo, inimigo da Rússia, a favor dos Estados Unidos, a favor do Ocidente. Eles têm motivo para se preocupar com Putin, porque é claro que o Putin não manda sozinho, isso é um Estado maior que se reuniu ali e colocaram as melhores pessoas nos melhores lugares. Mas a política deles foi muito inteligente e o Putin, particularmente, dizem que ele é um estrategista. Nesse jogo de poder, cada player importa. Também a China emerge representando 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, chineses no caso, ao entrar fortalecida na competição econômica, reestruturando todo o cenário mundial, contribuindo para a destruição de empregos, salários e capitais em outros lugares, né? Dentro desse vasto panorama, a África, exceto a África do Sul, encontra-se excluída e a nossa pequena América do Sul submersa em uma profunda crise, da qual grande responsabilidade se dá através do agravamento do contexto econômico e político brasileiro atual. O Brasil e a América Latina realmente estão em crise. A África está em crise, mas ela está começando a sair agora, no presente momento. Até aquela época, estávamos todos no mesmo balaio. Como nos demais trabalhos do autor, a desordem mundial abrange um período de longo tempo. O autor começa analisando e traçando um histórico do nazifascismo. Aqui eu já estou falando da... Gente, desculpa, desde quando eu falei do Putin, eu já estou com a análise da Regina Maria Gadelha, professora titular do Departamento de Economia da FEA PUC em São Paulo, e eu peguei alguns trechos, evoluindo, fui cortando uns trechos para o final. Então eu li aí sobre o Yeltsin, sobre o Putin, sobre a emergência da China, a questão da América do Sul. Já estou no terceiro parágrafo daquilo que eu estou lendo, que eu fiz aqui o texto sobre o que ela falou. Como nos demais trabalhos do autor, está dizendo Regina Gadelha, a desordem mundial abrange um longo período de tempo. O autor começa a análise traçando um histórico do nazifascismo em sua fase de expansão, influindo não só sobre países na Península Ibérica, as longas ditaduras de Franco na Espanha, Salazar em Portugal, como nas Américas. Demonstra a força da transformação exemplar do fenômeno nazifascista na ideia de mutazione dell'Stato, mudança do Estado, ou seja, para a transformação de um Estado livre em um Estado tirano, em nome da liberdade, sua influência sobre o business americanos, controlando a política do New Deal de Franklin Delano Roosevelt e que perdura até os sombrios dias atuais. Considerando que ela também escreveu isso aqui em 2016. Nos capítulos seguintes, a obra dá sequência às reflexões acerca dos conflitos da Ucrânia. Ela também fala de conflito na Ucrânia, Síria, Oriente Médio, e denuncia a influência dos grandes trusts monopolistas em rede, manipulando e dominando governos e economias de estados nacionais desde o século XIX até os dias atuais. Trata-se do chamado Shadow Banking Sector, forma avançada do Corporate Scissors,
Industrial Scissors e Commercial Scissors no século XX, como os denomina o autor, quer dizer, são os reis das corporações, os reis das indústrias, os reis comerciais, ou seja, o reinado desses setores shadow bankings, né? E no século XX, como denomina o autor, ao mesmo tempo em que a corrupção se tornaria inevitavelmente inerente à república presidencialista inspirada no modelo americano. Por quê? Porque o presidente da América ele sempre estaria representando esses setores que poderiam até ter guerras entre si, mas os setores mandatários, os setores, os Caesars, né? E por causa disso, o legalizer corruption, o que significa para os ricos bilionários, como os maiores recursos, podiam subornar os políticos e era o que geralmente faziam. E vocês veem que isso não está muito diferente do que está acontecendo aqui. Né? Bilionários com os maiores recursos podiam subornar os políticos, o que geralmente eles faziam de fato. E lá o lobbying, certos lobbies lá não são considerados corrupções como aqui no Brasil. Então, as firmas de lobbying que se concentravam em K Street, em Nova York, sempre puderam afetar a legislação com dinheiro dado aos políticos e por isso os que possuem recursos financeiros têm maior impacto no sistema político do que aqueles que não o possuem. Isso é análise dentro do livro. Como parte desta análise sobre o desvelamento das odiernas democracias, constata que o sistema capitalista conduziu o mundo a uma gigantesca concentração de renda, cuja desigualdade atingiu em 2013, um nível mais elevado desde 1928, e dizem que na atualidade nós estamos com um nível de concentração ainda maior. Mas vamos nos ater aqui ao texto. O nível mais elevado desde 1928, 1.645 homens e mulheres controlavam a maciça parte do acervo financeiro global, um montante de 6,5 trilhões de dólares. Desses 1.645 bilionários, afirma, 492 viviam nos Estados Unidos, cujo PIB era da ordem de 16,72 trilhões de dólares em 2013, hoje já é 25. E controlavam mais de 2 trilhões, e hoje esse controle deve ser muito maior. É que a desigualdade recrudesceu a partir dos anos 80, passando de 6 para 1, ou seja, a partir de 1982, as famílias mais ricas, ou seja, 1% da população mundial, que em 1982 recebiam 10,8% de todos os rendimentos antes da incidência de impostos, que eles chamam lá de pre-tax, e 90% com 64,7% passaram a receber 22,5%, ou seja, mais que dobrou em 2012, enquanto a participação dos demais caiu de 90% para 49%. Então era 10% e o restante 99%. Agora eles recebem 22,5% e o restante 49%. Tem um percentual aí que não foi para lado nenhum, Em decorrência, as ações de Free Enterprise santificada engendrou inevitavelmente a acumulação de riqueza e desigualdade estrutural de poder, assim como o free market, o Mercado Livre não é empresa, Mercado Livre, que os presidentes dos Estados Unidos tanto se empenhavam em impor a outros países, mormente aqueles com níveis salariais mais baixos e mais, porém, ricos em matérias-primas. Para entender isso aí, e isso é muito difícil de entender, porque eles citam vários valores aqui, e tem uns percentuais aqui que ele muda o percentual é uma coisa que você pode falar em relação a alguma coisa, não é um valor puro. Por exemplo, eu falo 10% de uma renda. Não é a renda que eu estou falando de 10% dela. Quando eu falo de 10% de uma renda e falo 20% de outra renda, eu estou falando de dois referenciais diferentes. E aqui ele muda um pouco. Por exemplo, ele fala, recebiam 10,8% de todos os rendimentos antes da incidência de impostos, ou seja, antes do imposto cair sobre aquilo, e 90%. Com 64,7% passaram a receber 22,5% em 2012, enquanto a participação dos demais caiu para 90% para 49%. Quer dizer, ele está falando dos restantes, 64% passaram a receber 22%, quer dizer, caiu muito. E os demais caiu de 90% para 49%. Essa soma no final dá 100% das porcentagens que ele fez de valores diferenciados. Porque é difícil, você teria que ler lá. É só para dar realmente, para dar um panorama,
Não vou me ater a detalhes aqui, porque os detalhes falados são muito difíceis, eles teriam que estar escritos. Denuncia o recrudescimento da Segunda Guerra Fria, que os Estados Unidos e seus aliados, países liderados por um cartel controlado por apenas 8 famílias, isso ainda é verdade, das quais 4 sitiadas nos Estados Unidos, e que se mantinham não só as políticas do Federal, do Fed, né, do banco deles, do Banco Central Americano e do FMI, como influenciaram as atividades da operação da OTAN, da Special Operations Force, Naval SEAL Teams 6 e a CIA, né? Isso aí são operações especiais que têm nomes especiais, vamos deixar com essas palavras, porque isso aqui parece que não tem significado para ninguém. Incluindo ataques a drones empregados nas guerras assimétricas sobre alvos civis e militares no Afeganistão, na Líbia, no Iraque, na Somália, no Iêmen, na Líbia de novo, na Síria. Essas ações, afirma Muniz Bandeira, transcenderam todos os níveis de operações políticas, táticas e estratégicas até então conhecidas, até pela rapidez e pela generalidade, e sem soldados, né? Graças à rápida expansão dessas tecnologias, e provocaram o advento do extremismo islâmico, pois a difusão do poder tornava-se muito mais duro o avanço da causa regional e a governança global. Tem até uma citação aqui que o autor fez e ela repassou para nós. Conforme reconheceu Strobel Talbot, ex-secretário assistente de Clinton, de tudo isso que foi falado aí, né? O autor conclui que tampouco o presidente Barack Obama teve êxito no combate ao terrorismo, pois os ataques dos jihadistas recrudesceram no Iraque, Afeganistão, Paquistão e Nigéria. Eu não sei se o Barack Obama realmente queria combater o terrorismo, ou se ele precisava que o terrorismo acontecesse para que o Estado americano tivesse que fosse naturalizada a ida deles lá, combater e ditar regras, né? Então, essa discussão, claro que eu não vou discutir com o autor, porque ele tem uma competência incrível, mas olha bem, o autor conclui que tampouco Barack Obama teve êxito no combate ao terrorismo. Eu não sei se ele queria ter êxito, mas ele não teve, eu sei que ele não teve, pois os ataques dos jihadistas recrudesceram no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão e Nigéria. O atentado terrorista em todo o mundo, né? Portanto, sob vários aspectos, afirma, a política exterior de Obama foi desastrosa. Os bombardeios da OTAN por ele autorizados devastaram a Líbia, uma das mais ricas nações da África, e o país precipitou-se no caos econômico e político após a queda do regime de Muammar Gaddafi. Eu não acho que talvez o Obama não tivesse a absoluta noção daquilo que ele estava assinando, porque ele era controlado por terceiros, né? E quando ele viu que estava tudo destruído, ele falou assim: olha que porcaria que nós fizemos, agora vocês resolvem isso aí. Mas o que ele não sabia, ou talvez soubesse, não sei, não estou livrando a cara dele, não o conheço, pessoalmente, particularmente, não conheço ele dentro das estratégias políticas. Eu sei o seguinte, que eles queriam realmente acabar com a Líbia. A Líbia para eles era um enclave de riqueza, ali no lugar que podia discutir alguma coisa altivamente. Eles não queriam isso. E o Gaddafi era um cara que topava as brigas, né? Acabaram com ele, né? Então, o Obama, né, os bombardeios da OTAN autorizados pelo Obama devastaram a Líbia, uma das ações da rica, e o país precipitou-se no caos econômico e político, que eu acho que era o objetivo de quem falou para o Obama fazer aquilo. Mas não vou discutir com o autor, ele trouxe um aspecto que realmente aconteceu. A exemplo da política desenvolvida no Afeganistão e Oriente Médio, o golpe político da Ucrânia também foi articulado pela secretária assistente do Estado americano, a Victoria Nuland, e pelo embaixador ucraniano em Kiev, Jeffrey Piat, resultando em outro fiasco, pois o presidente Putin reincorporou a Crimeia, ele foi bastante safo nisso aí, assegurando importante base naval de Sebastopol, que era a que eu queria lembrar o nome, no Mar Negro, à Rússia. Hoje, demonstra o autor, a Ucrânia é um país falido, com sua moeda enormemente desvalorizada perante o dólar em 2014 e uma dívida externa superior a 94,4% de seu PIB, isso em 2015, com uma queda prevista pelo FMI para mais de 12%. Você imagina o que a Ucrânia hoje é depois da guerra, se ela já estava nessa situação há 8 anos atrás, por causa da intervenção
e queda do regime de lá em 2014. A intervenção na Síria também serviu para evidenciar, por sua vez, enorme e avançado poderio militar da Rússia e para estabelecer o prestígio qualitativo deste país no game da geopolítica mundial. A Turquia, por outros motivos, também volta a regredir em termos de democracias, tanto sob aspecto cultural como social. Portanto, se agrava a crise em todo o Oriente Médio. O balanço dessa era, conforme também detalhado em A Segunda Guerra Fria, que é do mesmo autor, mostra o triunfo do ultraimperialismo, tendo por base o cartel das potências industriais, ademais do incomparável poderio militar e financeiro dos Estados Unidos e seus aliados europeus da OTAN. Gente, isso mudou bastante, tá? Por outro lado, a política do governo Obama deixa um rastro sangrento de milhões de mortos e de exilados sem pátria, igual ou maior do que o legado deixado por seus antecessores, até porque ele não fez mais nada além do que seguir a política daqueles que determinam o que o Estado americano vai fazer no exterior, que é o Estado profundo americano. Então ele não tinha como fazer diferente. Como esse que está lá agora não vai fazer grandes coisas. Quer dizer, nem para ele vai fazer coisas para piorar, né? Para melhorar jamais. Muito bem, inclusive pela própria ignorância dele. Muito bem, mostra o triunfo do último e ultraimperialismo, tendo por base o cartel das potências industriais, ademais do incomparável poderio militar e financeiro dos Estados Unidos e seus aliados europeus da OTAN. Como eu disse, isso mudou muito. Por outro lado, a política do governo Obama deixa um rastro sangrento de milhões de mortos e de exilados sem pátrias, igual ou maior que o legado deixado pelos seus antecessores, que eu disse que não faz diferença porque ele era mais um daqueles que iriam cumprir as ordens do Estado profundo, né? Ao finalizar a desordem mundial, o livro, o autor relembra a frase do historiador filósofo alemão Oswald Spengler, que diz o seguinte: não há ideais, mas somente fatos, nem verdades, mas somente fatos. Não há razão, nem honestidade, nem equidade, somente fatos. Somente fatos, né? E são os fatos que explicam a história, e a interpretação vem de nós. Eu fiz aqui várias interpretações diante dos fatos que ele trouxe. Posso estar errado, posso estar certo, ele não afirma nada, ele traz fatos. Ele discute algumas posturas e discorda de algumas coisas, porque ele vê que não é assim que está acontecendo, diante de fatos. Ele é um historiador, ele traz fatos. As interpretações, as políticas, as coisas que a gente acha que vai acontecer são achismos nossos. Mas assim a Regina, no começo da sua resenha, que eu cortei várias partes, ela diz o seguinte: nesses difíceis tempos em que as democracias parecem estar ameaçadas, o novo livro de Muniz Bandeira, Desordem Mundial, da editora Civilização Brasileira, esclarece e nos permite compreender a dialética das relações geopolíticas entre os fatos econômicos, políticos e sociais que marcam os destinos dos países e das populações, as relações internacionais que interferem em suas histórias, as ações políticas e externas possíveis responsáveis pela preservação da independência e liberdade dos povos. Bom, isso aí eu concluo as colocações que eu retirei do texto dela. Uma conclusão nossa aqui, baseada em outros autores, por exemplo, Don Chomsky, John Gray, Mariana Mazzucato, entre outros lá, e mais alguns aqui que eu não sei onde é que está o nome. Desordem Mundial é uma obra realmente monumental que demonstra a lógica dos conflitos contemporâneos sob a ótica do imperialismo moderno. Muniz Bandeira articula uma crítica feroz e embasada, mas muito bem embasada, oferecendo ao leitor uma alternativa indispensável à narrativa hegemônica. É uma pena que ele não está vivo agora para ver os desdobramentos e continuar sua análise, porque ele tinha muitos fatos históricos resenhados. A escrita de Muniz Bandeira não é fácil, é densa, é acadêmica, ela exige um leitor engajado, mas assim, como é que eu vou dizer? Um leitor que eu nem me sinto, que tem uma cultura. Eu não sou inculto, mas assim, ele tem que ser engajado nas leituras políticas, sabendo avaliar fatos e sabendo avaliar, ele tem que ter conhecimento histórico, tá? Com conhecimento prévio sobre histórias, as teorias das relações internacionais, das questões geopolíticas, os países, o significado deles. No entanto, a riqueza de detalhes, a profundidade da pesquisa, a originalidade das suas teses compensa esse esforço que você vai fazer. Mas realmente o livro é difícil. Tá? Desordem Mundial, ele não tem resposta ali na esquina, resposta fácil não.
Ele tem ferramentas conceituais para analisar um mundo em constante fluxo, e eu adoraria que ele estivesse vivo hoje analisando esses fluxos atuais, que a gente vê uma opção de analistas falando, alguns a gente sabe que eles estão mais próximos daqueles fatos e eventos, mas às vezes eu fico pensando, não sei se a interpretação é essa. E eu confiei muito na leitura de Muniz Bandeira. Ele, o tal de Bauman e um outro aí que eu esqueci agora, são feras para mim. Então não tem respostas fáceis, são ferramentas conceituais para analisar um mundo em constante fluxo, onde os casos, o caos e a ordem se entrelaçam de maneira imprevisível ao sabor das ordens de grupos que não são tão mandantes assim não, porque eles também se perdem, mas eles têm poder. Em síntese, Desordem Mundial é uma obra fundamental para compreender a complexidade do cenário geopolítico contemporâneo, principalmente para você atualizá-lo agora. É um livro que provoca desafio e ilumina, reafirmando o legado que Luiz Alberto Bandeira deixou para nós como um dos mais importantes pensadores brasileiros sobre relações internacionais. O cara era bom demais. Gente, tem vários autores aqui, nós já estamos com 1 hora de vídeo, eu não vou citar tudo, mas é muita coisa, tá? Muito obrigado pela sua atenção, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, passe esse vídeo para frente, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!